Bom dia, a paz do Senhor Jesus, povo abençoado de Deus. Nesta manhã, segunda-feira, né? Mais uma semana se inicia, primeiro dia útil da semana, e juntamente com este dia, né? Vamos agradecer ao Senhor, pois nós deitamos, dormimos e acordamos. Já estamos de pé, já estamos falando com Deus, já vamos ouvir o pãozinho diário. Ouvir o que Deus tem para falar conosco neste dia. Que o Senhor nos conceda uma segunda-feira abençoada e que seja um dia de vitória, de bênçãos, e que hoje o Senhor venha falar conosco através do pão diário. Amém? Deus abençoe tua vida. Você que vai ouvir ver esse vídeo hoje, se você não dormiu bem à noite, eu te desejo que você tenha um ótimo dia e que nesta noite de segunda-feira você vai ter um sono maravilhoso, tranquilo. Amém? Nesta manhã, o pãozinho diário está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, dos 17 ao 24, que nos fala assim: E de Mileto mandou a Éfeso a chamar os anciãos da igreja. E logo que chegaram junto ele, disse-lhes: Vós bem sabeis, desde o princípio, o dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Como nada de que útil seja, deixei de vós anunciar e ensinar publicamente e pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a convenção a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpram com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho de graça, da graça de Deus. Olha aí, aqui Paulo está anunciando, né, que estava chegando o momento, né, que ele estava indo ali para Jerusalém para servir ao Senhor ali e pregar. Mas ele já sabia, né, que o que esperava ele era prisão, perseguição. Mas ele está falando aqui que isso não importava para ele. Ele ter, né, como ele fala, que não adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação, a sua alma. E às vezes as pessoas, vou colocar logo nós, que nós somos seres humanos, nós somos dotados de desejos humanos, né? E juntamente com as perseguições vem o medo, a insegurança, mas é mister que isso aconteça. A gente só sente assim, essa insegurança, esse medo, e permanece quando a gente não tem base da palavra. Porque Paulo já sabia, né? Deus, ele não faz nada sem antes avisar o servo dele. E Deus avisou Paulo. O Espírito Santo preparou ele para que ele fosse perseguido, né? Quase igual como Jesus foi. Todo lugar que Jesus passava, ele fazia o bem, porém, ele era perseguido. E nós, que estamos na caminhada com Cristo, vamos passar por isso sim. E temos que passar dando glória, viu? Porque faz parte do processo, faz parte da história com Cristo, faz parte da salvação. Muitas das vezes Deus permite algo porque Ele está tratando conosco. Ele quer ver até onde a gente vai, se nós verdadeiramente estamos convertidos. Aleluia.
Porque Deus permite, irmãos, muita coisa. Não é só quem está lá fora, mas sim com os cristãos. É o que mais acontece, é com nós cristãos. Principalmente quem quer fazer a vontade de Deus, renuncia à carne, renuncia todo o desejo mundano e agora está vivendo para Cristo, né? Quando nós falamos, eis-me aqui, Senhor, esse eis-me aqui dói, muitas das vezes machuca, muitas das vezes quer nos cravar uma ferida na alma, mas nós não podemos deixar que estas perseguições, que essas indiferenças, né? Muitas das vezes somos tratados como se nós não estivéssemos no ambiente, como se nós não estivéssemos ali, mas eu quero te dizer uma coisa. Ah, irmã Joelita, mas crente passa por luta assim, então eu não vou ser não, ei. Passa até mais, mas faz parte do projeto de Deus. O projeto que Deus tem em nossas vidas, muitas das vezes, amados, são grandes. Mas, para que a gente chegue lá, do outro lado, cantando o hino da vitória, muitas das vezes temos que passar no estreito mesmo, na fornalha. Qual foi o servo do Senhor? Qual foi o profeta que teve vida boa aqui na terra? Que não foi perseguido? Eu ainda não vi nenhum. E a gente ainda passa a regalia, né? Tem os momentos bons. Profeta daquele tempo, irmãos, não sei se tinha regalia, não. Deus ia dando vitória, dando graça, mas saía de uma luta e entrava em outra. E é assim que muitas das vezes o cristão vive, mas tendo a certeza que Deus não perdeu o controle de nada. Eu quero te dizer nesta manhã, para todo este dia, não sei qual hora, qual dia você vai ver esse vídeo, mas eu quero te falar que o momento que você ouvir esta mensagem, ouça que Deus está no controle e no comando de todas as coisas. E que para nós ser aprovados, nós primeiro passamos pelo teste. Deus, ele forja o nosso caráter. E quando ele vê que nós estamos lá no estado que aguentamos, ele agora permite que a prova entre. Deus não vai mandar nada que você não possa suportar. Primeiro ele avisa, primeiro ele nos reveste, né? Glória a Deus que eu tenho essa experiência com Deus. Quando vai acontecer alguma coisa, eu primeiro sinto. Sabe, quase certeiro, assim, quase todas as vezes que eu vou entrar em uma luta, em uma prova, passar por algo, Deus me mostra antes. Só que no momento a gente não sabe. Às vezes a gente não sabe discernir, só sabe que vai acontecer algo ruim, que você sente. Deus deixa a gente enganado, não. Ele avisa acerca das coisas. Muitas das vezes somos nós que ficamos dispersos, sem querer entender o que é que Deus tem preparado, o que é que Deus quer falar, né? O que é que Deus quer te trazer de aprendizado nessa história. Eu estou aprendendo cada dia, cada dia da minha vida eu aprendo um pouquinho, porque a gente nunca sabe tudo. E o bom que Paulo passava pelas lutas, mas Paulo não deixava nada descer para o coração. E eu tenho ele como meu exemplo. Eu tenho muito Paulo como meu exemplo, né? Como exemplo de vida para mim. Eu acredito que foi um dos missionários maiores da face da terra até hoje, foi Paulo. E Paulo passava tudo, ele disse, eu tudo posso naquele que me fortalece. Porque, irmãos, quando nós estamos blindados contra o mal, ele vem por um caminho, por certo, ele tem que voltar. E praga alguma vai chegar na nossa tenda, na nossa casa, na nossa vida, né? Ele pode até vir, mas não permanece, não vai ficar. Na minha vida não vai ficar, na minha casa não vai ficar, no meu coração, o meu coração não é depósito de lixo, o meu coração é a fonte da minha vida, porque o Senhor foi quem me deu o dom da vida, o ar que eu respiro eu devo a Ele, de graça recebeste, de graça deste, aleluia, Paulo deu de graça. Paulo não ficava ali cobrando, ou se apegando a quem tinha dinheiro, quem tinha mais. Não, Paulo estava ali a serviço de Deus.
ele foi levantado como um profeta nessa terra para pregoar a palavra do Senhor, falar a verdade. Aleluia. Ele não estava olhando quem estava do lado dele, se tinha muito, ou se ele podia contar com aqueles que iam criticar, né? Nós temos que ter muito cuidado, porque Deus, Ele está no comando e no controle, Ele vela por nós 24 horas, irmãos. Às vezes as pessoas nos olham, não dá nada, mas eu procuro ter intimidade com o meu Deus. Deus não deixa eu passar por nada sem antes Ele não me avisar. Glória a Deus. E Ele tem blindado o meu coração. Só gratidão a Ti, Pai, porque o Senhor tem blindado o meu coração, tem me dado resistência para o dia mau, né? A palavra fala dos dias maus. Seja revestido das armaduras de Deus para que você possa resistir no dia mau. O dia mau chega para qualquer um, mas você tem que estar revestido desta palavra, desta verdade. Glória a Deus. Aleluia. Isso acontece em nossa jornada com Jesus, né? Ao se dirigir a Jerusalém, onde certamente enfrentaria mais perseguições como apóstolo de Cristo, viu? Paulo estava ali indo para enfrentar lá em Jerusalém. Paulo disse aos presbíteros da igreja em Éfeso que ele precisava terminar bem. Ele, entretanto, não se intimidou, pois tinha uma missão. Olha aí, nós não podemos nos intimidar, nós temos uma missão. Eu tenho uma missão, eu tenho um chamado, né? Ainda que o homem, ele não quer reconhecer que você tem um chamado, mas independente deles reconhecer ou não, te ver como um homem de Deus, como uma mulher de Deus ou não, Deus é na tua vida, Deus é contigo. Não te assuste, não te assombre, né? Isso vai acontecer. Jesus passou, porque nós não vamos passar. Jesus não foi bem-vindo em todo lugar que ele chegou. Mas tiveram que reconhecer que verdadeiramente ele é o Filho de Deus, o grande eu sou. Aleluia, que vela por nós dia e noite, né? E Paulo completou a carreira dele, né? Que ele havia de começar, né? E fazer o que Deus o chamara para fazer. Eita, Deus tremendo, nós temos que fazer. Paulo tinha uma missão. Olha a missão de Paulo: contar as boas novas de Jesus, né? Contar as boas novas da graça de Deus. De graça, é pela graça que nós somos salvos. É um dom imerecido. A graça é um dom imerecido. É algo que nós não merecemos, mas Deus nos deu gratuitamente. Mas para chegar lá, nesse gratuito, nós temos que dar lugar, ser realmente sal da terra e luz do mundo. Glória a Deus. Ele queria terminar bem, mesmo com dificuldade. Paulo, ele continuou a correr em direção à linha de chegada, encontrando determinado a permanecer firme em sua jornada. Tá vendo? Paulo, ele queria permanecer firme na jornada que Deus confiou a ele. Vamos permanecer firme nesta fé. Nossa fé tem que ser inabalável, amado. Às vezes vem algo querendo balançar a nossa estrutura. Balança, mas nós não caímos não. Porque quem tem Deus tem tudo, e quem não tem Deus não tem nada. Louvado seja Deus. Vamos agradecer ao Senhor. Pai, ajuda-me a continuar esta jornada e terminar bem, para que tu seja glorificado em minha vida e através da minha vida. Amém? Graças a Deus que nos dá vitória. Tenha todos uma ótima segunda-feira. Receba a bênção do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sobre a tua vida. Amém?